Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do SEAC para fazer essa apresentação, que, na verdade, não serve só para limpeza, serve para vigilância, serve para todos os meios de serviços apresentados hoje no Brasil. A gente vem falar no acordo de nível de serviço, que é uma terminologia que está sendo muito utilizada nos tomadores de serviço e vai começar a preocupar um pouco mais os empresários do segmento. A gente já falou isso há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás nós trouxemos essa primeira ideia para o Evandro e na época a gente havia sido contactado pelo poder público numa esfera federal, porque eles queriam implantar o TI, o SLA, que até então era usado somente pelas empresas de TI. E por que era só pelas empresas de TI? Porque o TI envolvia uma série de perdas de dinheiro quando as pessoas contratavam uma empresa nesse segmento de prestação de serviço e aquilo dava um pau, não resolvia, coisas no gênero. E o TI era responsabilizado por tudo que acontecia de ruim numa empresa. E aquilo não havia uma punibilidade pecuniária nem em termos contratuais. E aí começou-se a pensar no SLA para várias coisas. Há 5 anos atrás, nós desenvolvemos esse primeiro trabalho quando começou a vir a solicitação das empresas de serviço. Todo mundo aqui sabe que a Consulimp é especializada na área de limpeza. Mas isso aqui já foi utilizado pelas empresas de vigilância, até na área de hospital, na área de saúde foi utilizado, e também na área de hotelaria. Então, todas as áreas hoje envolvem um SLA. Então, tudo começou nessa parte. E, principalmente, os parâmetros que foram desenvolvidos nisso, a gente acaba não tendo essa referência, porque os contratos públicos hoje, mais de 20% deles estão sendo feitos na base de SLA. Agora, os privados estão num crescimento vertiginoso no que é isso. Então, sempre a gente fala isso. Tudo começou com TI e isso foi sendo adaptado. O SEAC, na época, quando a gente trouxe essa ideia para o SEAC, para o Evandro, há 5 anos atrás, ele disse, eu quero implantar isso no projeto continuado de treinamento. Então, todo ano, por exemplo, nós temos um treinamento de SLA. Todo ano, há 5 anos, isso que está acontecendo aqui. Eu até quero aproveitar e solicitar aos empresários uma coisa que, deixando de lado o lado preconceituoso e botando de lado o lado dinheiro da história, nós temos encontrado muitos participantes dos treinamentos que não condizem com o nível necessário para o entendimento. Eu já encontrei pessoas aqui fazendo curso de SLA que falaram para a gente no curso, eu levei isso para o Evandro na época, falei assim, eu tenho dificuldade de leitura, me mandaram aqui, eu pensei que eu vinha limpar banheiro, era um curso de SLA. Então a gente nota muito isso. Nós temos um curso para banheiro também, claro, mas esses cursos de nível de coordenação e gerencial, temos percebido que as empresas mandam para cumprir tabela. Ah, tem direito a 1, 2 vagas, não sei bem como é que funciona essa parte, e mandam para encher. Então, vamos começar a usar isso de forma que a gente adeque à necessidade da empresa. E por que eu digo isso? Porque o SLA é uma coisa muito fundamental hoje em dia. As pessoas só vão começar a perceber isso na hora que começarem a perder dinheiro. Porque a gente está acostumado a vender homem, a vender serviço de uma forma que ele é cumprido ou não no público, e hoje o público está sendo muito exigente. O público hoje está um problema sério, porque ele está sendo exigente, não paga como deveria, e as pessoas ficam no sofrimento, na angústia. E no privado, é isso aqui que vocês estão vendo. A gente encontra aquela bagunça, aquela desorganização, aquela sujeira, falando em limpeza, ou serve para vigilância e para tudo, e temos que deixar da forma que a gente está vendo aí do lado, tudo montado e tudo adequado. O problema é que nós estamos tão viciados que a gente acaba resolvendo a coisa de uma outra forma. A gente encontra assim e a gente resolve assim. E isso não está muito de acordo porque está ferindo no bolso. Quando a gente vê essa imagem, a gente fala, pô, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso para acontecer? E o SLA veio em cima do quê? Ele veio para promover essa avaliação do desempenho realmente do prestador. E as pessoas nos contratos públicos têm uma ideia diferente.
Porque o tomador chega lá, dá para a gente assina e depois vai ver como é que executa. Sempre acaba se ajustando. Mas no privado, não. No privado, quando se fala tem SLA, fica todo mundo temeroso, quando na verdade é um acordo de nível de serviço. Acordo é quando duas partes combinam. Não é goela abaixo, é sentar e conversar. Porque como é que eu posso aceitar um contrato que ele vai estipular o seguinte, vamos assinar e depois a gente vai dizer o que vai precisar. Imagina, depois o cara pede o que ele quiser e a gente assinou o contrato. Então, esses programas de melhoria contínua e a gestão da qualidade, fica a critério de cada empresa como ela quer utilizar isso. Mas o grande problema é a eficácia. E por que eu digo isso? Porque a capacidade estruturada de cada um de nós, ela precisa crescer. Em conhecimento, em retenção de talentos, em retenção de valores, e principalmente no aprimoramento. Hoje nós temos equipamentos que fazem serviço de 20 pessoas. E as pessoas não investem porque o equipamento custa caro. O contrato não contempla. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que contemplam no contrato um equipamento que seja um sistema MOP e continuam pondo o pano e o rodo para trabalhar porque falam que eu ganho aquela miséria em cima daquilo. Torna-se uma situação um pouco inadequada. Por que isso? Porque o cliente hoje, ele busca uma qualidade que é previsível. Se a gente transferir isso para a limpeza, em termos de vigilância, é uma coisa diferenciada. Porque na limpeza nós temos um problema. Na limpeza todo mundo dá palpite, todo mundo entende. E quando a gente é chamado por um cliente para ele dizer que precisa reduzir um contrato e ele vem com o diminutivo, a gente sabe que é redução de custo. Quando ele vem naquilo, não, aqui é só passar um paninho, é o diminutivo. É só tirar um pozinho. É uma coisa muito interessante que a gente está vendo isso. Isso refletiu muito. Se você vender hoje um contrato, um condomínio, por exemplo, e você precisa de um vigilante, precisa de um servente de limpeza, se você chegar no condomínio e disser a eles, olha, aqui do lado vão fazer uma obra, tem uma pilha de tijolos no muro ao lado, criou-se uma escada natural, as pessoas vão pular aqui, eu preciso botar uma câmera, botar um vigilante, o síndico fala, onde é que eu assino? Põe hoje à noite. Mas se você disser para ele, aqui tinha 50 moradores, agora tem 200, eu só tenho uma pessoa meio período, preciso botar duas, ele vai dizer duas, eu queria botar aquela mesma pessoa um dia sim, um dia não. Porque a minha mulher falou que aqui, e aí entra naquela, que a gente precisa ter um jogo de cintura muito grande. Então, excluindo-se a parte de condomínio, que não se fala em SLA, mas nas empresas sim, nós temos uma necessidade de gerenciar os recursos. Por que isso? Porque a briga, o conflito é constante que está acontecendo. Temos falado isso há muitos anos, quando as pessoas sentam aqui na sala de aula para falar do SLA, meu Deus, a gente descobre como as empresas têm problemas. E olha aqui nos treinamentos, aqui nós temos um problema maior ainda, que muitos não falam tudo, porque um não quer dizer seus defeitos na frente do outro, para o concorrente não ficar sabendo. Então eu vejo na hora do café, que eu nunca consigo tomar. Porque é um me chamando aqui, o outro me chama aqui nessa sala, o outro quer me levar na porta do banheiro, porque não quer que o outro escute. Então é uma coisa que vai degringolando numa necessidade. O cenário anterior ao SLA era um problema sério. E hoje é pior ainda, porque não existia um ponto de contato. Você vendia um contrato, o gestor tomava esse contrato, o tomador, e aí ele ligava para a empresa e ele não tinha um contato para dizer qual é o problema que eu estou tendo, quem que vai resolver para mim? Era na operação. E a operação delimitava aquela informação. É para o RH, é para o financeiro, é para não sei quem. Para quem que eu peço essas coisas? Hoje tem muito isso. Hoje a pessoa liga, ela quer solução. Se não resolver, ela liga até para o comercial. Pô, você me vendeu um contrato, eu quero resolver. E no privado, isso está acontecendo um problema muito sério. As pessoas não querem mais interromper sua atividade. Tem um ditado que a gente sempre fala, quem terceiriza não quer se incomodar. E a gente, muitas vezes, muitas empresas, estão fazendo dessa venda de serviços um incômodo para o tomador, porque a gente não está cumprindo como deveria. Eu tenho falado com uma constância muito grande isso para as pessoas. As empresas têm que ter um manual de operações. Se você não tiver um manual de operações, você não tem delimitado
o que você tem que fazer. O manual de operações não é o Ctrl+V, Ctrl+C. Não é pegar o manual da tua empresa e aplicar naquela. Tem que ser feito particularizado para todo mundo saber o que é um manual. Para ter uma bíblia de instruções ali. Por que isso? Porque quando você vender um contrato, você pega ali tratamento de piso, o meu jeito é esse, o meu jeito é aquele, o meu jeito é aquele. Não adianta eu pegar de uma outra empresa, porque eu não vou saber funcionar. É como a gente usar a receita médica do vizinho para a gente não precisar ir na consulta. Isso é muito particularizado. Então, o manual de operações é fundamental. Por que isso? Porque antigamente não existiam os prazos acordados. Hoje no SLA é terrível, hoje você tem prazo para tudo. Todo mundo vem falar em multa, todo mundo vem falar em punibilidade para a empresa, porque na hora de vender não sentaram para conversar. No público é difícil, tudo bem, mas no privado não é difícil. Basta a gente saber o que fala. O duro é quando você põe a venda na frente da necessidade. E aí você faz aquele famoso 100 dias. Minha empresa está lá já faz 100 dias, é capaz que dure mais. Mas outras são trocadas facilmente por esse conceito. Facilmente. Então, quando não existem os prazos, antigamente tudo era urgente. Tudo. As pessoas solicitavam coisas e a gente fazia numa delimitação diferenciada. Você não pode pedir a mesma coisa para duas pessoas e ter respostas diferentes. Por isso que é importante você ter um manual de operações. Isso é fundamental. Pô, mas eu vou ter um manual de... Sim, quem tem vigilância tem um manual. Acho. Quem tem limpeza tem que ter um manual. O que fazer, como fazer na hora que for fazer isso. Quem trabalha em hospitais sabe disso. Eu vejo empresas aqui no estado de Santa Catarina hoje, vejo muito isso. Eu queria um manual de limpeza. Você tem? Não. Eu tenho da empresa que trabalha, tenho o que eu já fiz para outros. Me vende esse, me dá esse. Não posso. Primeiro que quem comprou não foi você. Segundo, que é diferenciado o trabalho de uma para outra. Escreva o seu. Então é muito fácil o Ctrl+V, Ctrl+C. Porque a gente acha que a cola fica institucionalizada até nisso, quando não é verdade. A seriedade é outra. Então, o que acaba acontecendo? Antigamente, ninguém se preocupava com o nível de satisfação. Porque você vendia pessoas, ia fazendo, não existia um conceito disso. Você não tinha o conceito do que prejudica mais e do que prejudica menos. Quando você escreve um manual adequado, você prevê até um dia de garoa. Porque você sabe que você vai ter uma limpeza maior, um mapeamento maior, um simples pano de chão a mais, 2, 3 vezes, porque a tua entrada está suja. Quando você faz o cenário de catástrofe, hoje, se vocês tiverem um levantamento, vocês vão perceber no cliente público, no cliente privado, perdão, 80% das tuas reclamações são de cheiro ruim nos banheiros. 80%. E aí vem um negócio marcante sobre isso. Quando a gente vai investigar o cheiro ruim nos banheiros, 100% da consequência disso é operação errada. Não é o produto errado, é a operação errada. Porque a gente não tem serventes de limpeza. A gente tem químicos, que todo mundo quer fazer a sua mágica, a sua mistura e tudo mais, e aí o cliente reclama porque aquilo não funciona. É muito trabalhoso a gente ver isso. Reflete aonde? Reflete lá na supervisão, reflete numa operação. E eu tenho percebido isso demais. Meu Deus, como tem reclamação de banheiro. E quando você vai averiguar, olha, 100% é pela operação errada. Operação indevida. Nós temos, então, essa visão do SLA, que ela mostra para a gente quando você tem o controle e o descontrole. Essa imagem mostra muito bem uma visão do atendimento sem controle. Atendimento sem controle é isso. Você vê esse emaranhado, você vê esse monte de situações e ninguém consegue. Quando você passa a ter um atendimento controlado, é isso. Você tem a disponibilidade do seu serviço como você precisa que ela tenha. Você começa a ter a mensuração real disso. Sabe o que acontece também no SLA? Ele promove em você uma adequação. E isso é um erro que existe em termos de Brasil. O que eu vou contar a vocês. Você tem um contrato, não importa o valor, mas você menciona naquele contrato, olha, eu tenho R$400 de produto de limpeza. Por exemplo, a gente gasta 400. Raramente eu vejo uma empresa, raras,
As empresas que falam, bom, eu tenho 400 de produto, mas dá para eu enxugar isso? Porque um outro mês pode ser que eu precise de 600. Então, tem algumas empresas que têm essa preocupação quando fornece o produto. Outras têm essa preocupação mesmo sem fornecer um produto, que cria um marketing positivo do lado do cliente. Isso o SLA prevê muito. A função de desperdício, uma função de ecoeficiência, principalmente economia de água. Santa Catarina não liga para a economia de água. A verdade é essa. Isso aqui não há essa preocupação. Como a gente vê em São Paulo, como a gente vê em Fortaleza, Brasília, em alguns outros estados. Aqui é o único estado que não há problema torneira aberta. Mas eu acho que se a gente começar a falar isso, a gente começa a marcar um ponto positivo, que o cliente vai começar a falar, poxa, nunca percebi isso. Uma coisa atrela a outra. Isso no SLA hoje começou a ser contemplado, economia de água e luz e de operações. Então, essa percepção que a gente diz, muitas vezes a gente não descobre o óbvio, porque a gente só percebe uma coisa, é como esse exercício de matemática, a gente mostra esses números e fala, qual é o próximo número da sequência abaixo? Aí ficam fazendo 1000 contas. E a resposta não é matemática. E a gente fala, não é matemática, qual é o próximo número da sequência? Eu não vou perguntar porque vai ficar uma coisa indelicada. Mas o próximo número da sequência não tem número nenhum, é o 200. Pô, mas por que é o 200? Porque eu só peguei letra aqui, o número que começa com a letra D. Pô, então que sequência é mais absurda? Como é que eu vou descobrir isso? Mas a limpeza e o serviço têm essas interfaces. E nós temos que descobrir isso para o cliente. Pode acreditar no que eu estou dizendo. O cliente que vê o fornecedor descobrindo as suas ansiedades antes, ele marca um ponto. Ah, hoje é só preço. Pode ser. Mas vai ser um preço com a gente sendo considerado. Nós temos clientes na consultoria, por exemplo, que tem uma preocupação marcante com a qualidade. Eu acho isso muito fundamental. E acho que todo mundo deveria focar um pouco mais nisso, porque vai começar a perder dinheiro. E o exemplo da perda de dinheiro, porque antigamente não existia esse processo controlado. Você tinha na empresa o elemento X, era o que detinha o conhecimento da operação. Se ele saísse, você era refém dele a vida inteira. Porque só ele detinha o conhecimento. Hoje acabou isso. A hora que as empresas escrevem um manual de operações, acabou o dono do processo. Creiam nisso. E o manual é para ser lido. O manual é para a gente não ficar desatento. Ele é a origem do SLA. Você vai numa igreja, você pega um padre, você pega um padre de 80 anos, cabelos mais brancos que os meus, ele lê a missa inteira, ele não fala a missa de cor. Ele vai virando e vai lendo a missa, que é para ele não se distrair. Você pega um piloto de aeronave, tem dois, eles fazem o check-in de voo, um lendo tudo e o outro repetindo, para ver se está certo. Então, na limpeza, em serviços, na vigilância, em todas essas coisas, nós temos aqueles que são os donos da verdade. Mas aquilo não está manualizado. A hora que você bota aquilo no manual, ele deixa de ser o dono da verdade, ele vai passar a produzir muito mais, creiam nisso, que ele vai dizer, pô, o que eu faço está escrito. E a gente vai percebendo que essas coisas acabam fugindo do controle da gente. O cenário atual hoje, antigamente não existia o conhecimento pelas equipes e tudo mais, era fazedor de coisa. Hoje você tem que ter esse entendimento. As melhores práticas hoje em dia, você tem que medir o serviço. É lógico, não adianta você criar indicativo de coisa inútil. A gente vê algumas empresas que criam indicativo tem indicativos positivos, mas tem empresas que criam indicativo, controle de cartão de ponto, ótimo, importante, Tem outro que cria indicativo de quilometragem. E você faz o quê com esse indicativo? Se você só tem um indicativo que melhorou ou piorou. Se a gente não cria um procedimento. Se você não criar um procedimento, não adianta você ter um indicativo. Tem que criar um indicativo. Minhas vendas diminuíram. Por quê? Vamos em cima, vamos criar alguma coisa aqui. Vamos discutir nichos. Santa Catarina tem um nicho de mercado incrível, ninguém vai em cima. Tem
vários que a gente dá para os clientes da consultoria, mas tem um aqui que eu fico abismado de ver. A gente não vende serviço de limpeza em academia, gente. E o que eu recebo de academia pedindo coisa é impressionante. Porque aí que tá, se você for vender um serviço de limpeza, talvez não te peguem. Mas se você for vender um serviço de limpeza falando que você tem um processo de descontaminação dos aparelhos, creia que você vai ser ouvido. Porque eles vão vender isso na margem deles lá. Isso vai para o markup deles, para o marketing deles, aliás. E nós ficamos nessa avaliação. Mas a gente não aproveita o que retorna. E o SLA prevê isso. Você tem que ter um indicativo da tua reclamação para que ela vire manual, para não acontecer de novo. Pô, uma reclamação 2 vezes igual, 3 vezes, pelo amor de Deus. Nós vamos parar onde com isso? Então, quando a gente pega os indicadores de qualidade e desempenho no SLA, você tem 3, na verdade. Você tem os indicadores-chave e tem os KPIs, que são os indicadores de desempenho. Temos falado muito isso aqui, inclusive nos cursos que a gente faz. Eu acho que falta um pouquinho das pessoas começarem a participar mais disso. O curso de SLA esse ano foi um sucesso, inclusive, mas nós tivemos muita gente que não se adequou, porque não tinha a informação necessária. Talvez se vocês perceberem isso, falar, não, vamos montar um curso de... A gente vai mandar vir gerente, sei lá, qualquer coisa no gênero. Porque a gente vê o interesse disso. Alguns que se interessam. Eu tenho outras... Só um parâmetro aqui, não é nem... Eu não preciso vender meu serviço, graças a Deus, desta forma. Preciso vender pela qualidade dele. Mas eu fico... Tem empresas que são nossos clientes da consultoria que falam, Osmar, todo curso que você faz no SEAC, você faz um pra gente aqui. É muito legal isso, porque você vê que querem desenvolver isso. E desenvolvem isso. E põe o pessoal lá. E tem uns que falam bem assim, faz prova, viu? Mas e se forem mal, faça a prova. Então a gente vai vendo que as coisas são de uma pegada diferenciada. Poxa, é uma coisa interessante o SLA. E é bem isso aí. Quando tudo vai bem, ninguém lembra que ele existe. Quando algo vai mal, dizem que não existe. E quando é para gastar, acha-se de uma vez que não precisa. É a única coisa que o empresário combina bem. Se falar em não gastar, meu Deus do céu, é uma coisa... É a palavrinha mágica. Mas o problema é esse. Quando realmente não existe, volta lá no início. Todo mundo acha que deveria existir. Então, SLA não existe para massacrar a gente. Basta que a gente saiba conduzi-lo nos contratos privados. E eu tenho visto muito isso goela abaixo. Ah, o cara pediu isso, o cara pediu aquilo. Não é que pediu, senta lá. O SLA chama-se Acordo de Nível de Serviço. Senta e faça o acordo. A hora que você senta para fazer o acordo, mas isso é SLA, você escreveu SLA, que SLA é um acordo. Acordo é 2 partes, são 2 partes conversando. Então, essa efetividade que a gente precisa, nós estamos nessa fase de transição. Hoje está terrível isso. Todo mundo quer redução de custo, vocês devem encontrar isso todo dia. Agora, nada melhor do que você conseguir essa redução de custo e ganhar dinheiro. Você pode diminuir o montante, mas a tua margem continua igual. Em termos de receptividade, de ganho. A colaboração é muito importante disso. Se você não tiver a colaboração efetiva, os dois morrem de fome, os dois lados. E não adianta falar ao tomador, ele me troca por outro. O outro não vai durar. Quem sai na frente é quem pensa na frente hoje em dia. Não tem jeito de ser diferente. E por que isso? Porque se você identificar as necessidades reais do cliente, você tem que ir no cliente. Eu cansava de ver, hoje vejo um pouco menos, orçamentos serem feitos por telefone. Aqui é só uma sala. Pô, mas que piso é? É um piso brilhante. Que tamanho tem? Aqui é mais ou menos pequeno. Quanto é mais ou menos pequeno? É pequeno. E aí você manda um orçamento. Quando você vai ver, é meia quadra. Então, é fundamental isso, na elaboração do orçamento, no checklist. Meu Deus, como é difícil de mencionar pessoas. Vocês devem ter percebido hoje que tem muito contrato que as pessoas não dizem um número. Só os que já têm serviço. Mas tem muitos que falam, não, vê quantos precisa e manda o orçamento. E aí você vê, um manda 10, outro manda 17, outro manda 3. São coisas de uma disparidade incrível. E a gente percebe que isso é uma coisa gritante.
É como uma pessoa falou, precisa comprar um fio. Quanto eu compro? Ah, compra 3 metros, 30 metros, mais ou menos. Isso, pô, e você não vê uma coisa medir nisso. Não vê. Por quê? Porque as pessoas não têm essa preocupação, inclusive no checklist. Eu vejo uma importância disso no SLA, isso ajuda muito vocês, quando vocês têm um checklist da visita do vendedor. Pouquíssimas empresas se preocupam com isso. O vendedor vai, chega e fala, olha, lá é uma coisa mais ou menos assim, e manda 2. Porque o cliente pediu 2, mas se o cliente te pedir um levantamento, você não sabe. Quer ver um negócio bobo, e o SLA prevê isso? Você vê hoje levantamentos em empresa, as pessoas vão fazer um levantamento, te trazem informação, aí você pergunta, que tamanho tem lá? Ah, é umas 4 salas dessas. Nunca é metragem. Ninguém te fala se tem um ralo no chão, cara. E quem é da limpeza sabe a dificuldade que é quando não tem um ralo no ambiente. Para você tirar aquela água toda, para você... Enfim. As pessoas não te dizem quantos banheiros tem. Diz, ah, tem 6 banheiros. Quantos vasos sanitários em cada um? Bom, um vaso sanitário na faxina hoje, você demora 4 minutos e meio nele para desinfetar e 1 minuto e 20 na manutenção. Ah, mas eu vou fazer essa conta? Alguém tem que fazer essa conta. Alguém tem que saber isso manualizado na sua empresa. A gente vai pensando 2 situações, então. A qualidade, ela tem que ser gerida. E aqui você começa a pensar no SLA. Reparem nos memoriais que vêm para vocês, nas tomadas de preço, não nas cotações públicas. Meu Deus do céu, é impressionante. Porque no público começa a coisa na imbecilidade. Tive o prazer de ir com o Lombardi no Ministério, lembra, Lombardi? Não sei se o pessoal sabe essa história, quando passou para os 1.200 metros. Foi terrível, fui com ele lá no Ministério, eu, Lombardi, presidente da FEBRAC. Foi uma senhora que definiu aquilo, que deve ter uns 800 anos de mau acabamento de vida, não pela idade, porque eu também sou idoso, mas eu perguntei para ela nessa reunião, fiquei até roxo aqui, porque eles ficavam me beliscando, para não falar. Eu falei, como é que a senhora chegou nisso? Aí eu fui no shopping, eu perguntei para a mulher que limpa, ela tem uma máquina que empurra, ela falou que faz 1.200 metros por dia. Pô, vocês botam isso no edital? É. Estava numa mesa assim bonita, né, Lombardi, grande. Eu falei, quantos metros tem seu apartamento? O que tem que... Quantos metros tem seu apartamento? 110. Uma pessoa limpa 10 apartamentos seu por dia? Se limpar, tem que tirar tudo para entrar uma máquina daquela. A senhora está falando de shopping? Sai numa... Agora vem 1.200 metros, como é que nós vamos fazer? Eu não sei se a FEBRAC foi para cima, se continua igual, mas a gente não mostra um parecer técnico para esse pessoal. Aí você engole isso. Mas no privado, hoje, você consegue mostrar essas coisas. Consegue isso numa determinação muito grande. A necessidade, então, o grande problema que tem, coincidentemente, hoje o Almeida falou isso para mim, e está aqui. O grande problema é quando você implanta o seu serviço e dali a pouco você vê que o seu equipamento precisa ser substituído. Você me deu exemplo hoje. E eu canso de ver isso. Ah, nós compramos enceradeira, aí vai ver, não passa num corredor. Aí vai ver, é que nem aquela piada que o cara chegava vendendo aspirador na casa de uma mulher, jogou todo o lixo no meio da sala dela, falou, se o meu aspirador não tirar tudo daqui, eu como todo esse lixo. Ela virou as costas, ele falou, senhora, vai onde? Eu falei, vou buscar colher, minha casa não tem luz. Não adianta você vender um aspirador que sua casa não tem luz. Vai comer. Entendeu? Vou buscar colher, você vai comer. A gente precisa saber o que o cliente quer. Então, pode ter certeza do seguinte, a SLA começa onde? No manual e num checklist perfeito. Nós temos um modelo de checklist na Consulimp, por exemplo, tem 400 itens. Você vai dizer, pô, mas quanto que a pessoa vai demorar para fazer checklist? Ela vai demorar o tempo necessário para você não mandar um preço chutado. Não é verdade? É melhor você demorar na informação e fazer um preço correto. Porque está cheio de mágico aí, dando preços que a gente não sabe como é que as pessoas conseguem chegar. E aí, nós vamos tendo um problema sério. Nas especificações que são mal elaboradas. Começa onde isso? Lá no dimensionamento técnico. Lá no dimensionamento. Porque é um tal de falar, eu quero 2. E é bem assim. A empresa tem 10 na limpeza, agora vamos fazer outra cotação, já põe 7.
Você já vem defasado na cotação quando eles pedem. Então você precisa ter a sua noção para poder argumentar o SLA. Porque muitos querem que você faça com 7 o que eles faziam com 10. E outra coisa, se a limpeza for própria e ele terceirizar, tenha certeza que é regime de escravidão. Que eles vão querer com a metade. Isso acontece muito, muito. Nós temos um problema só, sempre falar a vocês, os fatores de destaque no SLA criado nas empresas de maior sucesso hoje em dia é o manual técnico realmente aplicável, são os cronogramas profissionalizados. E cronogramas as pessoas confundem com aquele horário que tem atrás do banheiro. Ah, aqui vai limpar tal dia, tal horário, aqui vai limpar tal dia, tal... Isso não é cronograma, isso é descrição de tarefa. Cronograma é um oficial, que você tem aquele com 10, 12 colunas, onde você sabe tudo que usa naquela operação. Facilita teu suprimento funcionar, facilita teu financeiro prever, facilita tudo isso. Por quê? Porque no SLA vai te cobrar essa profissionalização. Um checklist inicial que nós acabamos de falar, os softwares eu nem vou dizer, porque realmente os softwares de dimensionamento no Brasil não existe. Só existe um. Então esses requisitos, que são normativas de sucesso, trazem para a gente as ferramentas de medição. E essas ferramentas de medição, gente, trazem um monte de necessidades. Não adianta a gente ficar inventando indicativos. Porque inventa-se indicativos que não são úteis. Aí você vai dizer, pô, mas não são úteis porque não são úteis, que são, às vezes, eu não vou dizer quais indicativos, mas tem um monte de indicativos que são importantes. Mas às vezes criam-se um monte que é só para discutir numa reunião, dizer, ah, vocês não fizeram tal coisa, mas e aí, o que vai se fazer para cobrir essa falha? Eu sempre digo, o indicativo é muito bom se ele for trabalhado para que se sanem as falhas. Sempre isso. Todos esses indicativos aqui, se você não tiver uma providência em cima deles, você não consegue sanar a tua necessidade. Nunca. Então você tem indicadores de um monte de situações. É lógico que isso aqui é só um exemplo do que pode ser usado, mas são indicativos que não adianta você ter os melhores indicativos se você não trabalhá-los. É fundamental isso. E como que você vai implantar essa performance dele? O preço ficou um vilão. Por que disso? Porque antigamente a gente tinha uma situação assim, olha. Antigamente o custo fazia o preço. Você tinha o custo, agora eu vou fazer meu preço de venda. Era uma coisa organizada, era uma coisa decente. Hoje não, hoje está assim. Hoje é o preço que faz o custo. Quanto que você quer pagar? E eu vou montar meu custo em cima daquilo. Virou totalmente a situação em serviço. E a gente ficou refém de que nós precisamos trabalhar, precisamos viver. E em cima disso começaram a botar o SLA para pressionar a gente. Então, essa relação com a equipe de executores é fundamental. Operação precisa saber o que faz, comercial precisa saber o que vende, precisa ter uma simbiose aí muito interessante dos dois. E essa consequência do nosso trabalho, se vocês olharem embaixo, a primeira delas é a padronização. Você tem uma empresa que tem 100 postos, é inadmissível ela limpar um banheiro num, diferente do outro. Essa é a padronização. Tem empresas que já fazem isso num padrão bem interessante. Conseguiram fazer essa normativa da gente criar isso. Mas isso veio da onde? Isso veio da manualização, do manual de operações e da operação fazer isso. Das auditorias serem constantes e você mudar os processos. Por que a gente fala isso em função do SLA? Porque os clientes têm desejos e a empresa tem serviço, que é o seu produto. Se você unir os dois, dá a qualidade, que é a base do SLA. E temos percebido que muitas estão deixando a desejar nisso e acabam perdendo dinheiro. Hoje está uma mania assim, o facility. Todo mundo fala em facility. Que é aquele fazedor de coisa em tudo, para não ter desvio de função, para não ter isso, para não ter aquilo, não sei o quê. Então hoje criou-se o facility, essa imagem. No SLA ele está vindo muito previsto. Não sei se alguém aqui está entrando numa parada aí da VEG em Jaraguá, por exemplo, ela está prevendo isso de ponta a ponta. Na cotação deles, que vai ser em março do ano que vem, nós estamos fazendo até um projeto para eles, englobando isso. E as automobilísticas estão com essa pegada de uma forma totalmente diferenciada. Então eu sempre digo, SLA veio para ficar. A gente tem que se amoldar a eles.
Se vocês acharem interessante no curso do ano que vem de SLA, a gente pode até, vocês mandarem as necessidades, os anseios, não os contratos, claro que não, para o SEAC, que a gente monta mais sob medida, porque todos os nossos cursos são sob medida. Se vocês vieram num curso aqui de tratamento de pisos de 10 anos atrás e vierem num de hoje, vocês vão dizer, meu Deus, isso aqui eu não vi nada. Porque todo ano a gente traz as novidades. De disco, de enceradeira, de equipamento, tudo, tudo. Só para vocês entenderem, não sei se muitos aqui não entendem a operação, hoje não se faz mais tratamento de piso usando removedor. E quem fazia isso, não usa mais removedor de cera, não. Não precisa mais. Pô, olha só o progresso que dá isso. Aí você encontra pessoas aqui no treinamento e fala assim, eu tiro com a vassoura. Pô, com a enceradeira já não sai, imagina com a vassoura. Hoje não precisa mais usar, estou perdendo dinheiro. Tá. São todas essas situações. Então, o recado é esse. O SLA está aí. Nós estamos formatando essa ideia dos treinamentos mais aperfeiçoados para vocês. Então, sempre a gente pensa nisso aqui, e eu quero que vocês guardem esse processo. Está perfeito, está obsoleto. Em time que está ganhando, se mexe. Porque é na vitória que você consegue fazer os experimentos, não é quando está perdendo já foi. Eu sempre penso ao contrário, principalmente na limpeza. Está ganhando, é aqui que eu vou experimentar. Se alguém quiser falar.